Bom dia, crianças, bom dia, famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia Bernardo e hoje eu tô aqui para contar uma história, mais uma história de Moisés, aquele ex-príncipe peregrino que virou pastor de ovelhas e depois de um encontro com Deus vai se transformar num grande líder do povo hebreu. Se tu quiser conhecer mais as histórias do Moisés, dá uma passeada aí pelo canal e escolhe, tem algumas histórias ali contando sobre o início da vida de Moisés. A nossa história de hoje está lá no livro de Êxodo, capítulo 4 até o capítulo 12. Isso mesmo, são vários capítulos, né? Porque envolve muitas emoções na vida de Moisés. Então é o seguinte, o nosso pastor de ovelhas, né, depois daquele encontro com Deus, saiu de Midian em direção ao Egito. E ele saiu com a sua família, né? E quando ele chegou no Egito, ele se encontrou com o irmão dele, Arão, e os anciãos, né? Os anciãos, os senhores, as pessoas assim mais experientes, né, do povo hebreu. E aí eles creram, né? Eles creram naquela palavra que Moisés tinha dito para eles. Ele contou toda aquela experiência que ele teve com Deus, né, lá no Monte Horebe. Eles creram e eles resolveram falar com o faraó, né, seguindo direitinho o plano do Senhor. E aí quando eles chegaram lá diante do faraó, né, o faraó, eles falaram: nós queremos fazer um cultuar o nosso Deus. A 3 dias de distância, né, lá no deserto, a 3 dias de distância do Egito, e a gente quer pedir a tua autorização. Mas aí o faraó achou muita graça, né? O faraó pensou assim, ó: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus e nem quero conhecer e tô pouco me importando para isso daí e eu não vou autorizar vocês irem para lá. E ele achou até que era uma pegadinha, né? Se fosse nos dias de hoje, assim, ele ia achar assim: não, estão brincando com a minha cara, ele ia falar, né? E ele não quis, né? Ele não quis nem saber. E aí ele pensou uma coisa, ele pensou o seguinte: se esse povo tá com tempo de ter esse tipo de ideia, é porque estão com pouco serviço para fazer. Então ele mandou os chefes lá, os chefes que cuidavam assim das obras, né? Vamos dizer lá, sei lá eu, os engenheiros, os arquitetos, os mestres de obras, os que cuidavam do trabalho dos hebreus. Ele mandou esse pessoal dar mais trabalho para os hebreus. E ao invés de alcançar a matéria-prima para os hebreus fazerem os tijolos das grandes construções egípcias, ele mandou o povo ir buscar a palha. Preparar a matéria-prima toda para fazer os tijolos e disse: não alcancem nada para eles e eles têm que fazer a mesma produção, né? Não pode diminuir a produção de tijolos. Então o faraó estava com o objetivo de deixar o povo bem ocupado, né? Bem ocupado para não terem ideias de sair ali da escravidão. Mas aí Deus sabia de tudo isso, né? Porque Deus sabe, Deus enxerga pra frente, pra trás, pra lá, pro outro. Ele sabia da atitude de Faraó. Mas ele quis justamente endurecer o coração de Faraó. Então o Senhor disse para Moisés que ia endurecer e que Moisés teria que falar uma frase para o Faraó. E ele teria que falar essa frase várias vezes. Sabe qual é a frase? A frase é: deixa meu povo ir. Essa bendita frase Moisés falou 10 vezes para o faraó. E 10 vezes Deus endureceu o faraó, o coração do faraó, e mandou chumbo grosso no Egito. Mandou assim, ó, fortes pragas, né, pro Egito, a nação que se achava assim os mais poderosos do mundo, né? O orgulho é uma coisa muito ruim, né? Porque o orgulho faz tu perder, assim, a noção, né, das coisas. O faraó se achava tão poderoso e ele não sabia que ele estava mexendo, assim, com com alguém que ele jamais ia ter forças, né, de lutar,
com alguém que, por causa desse alguém, o próprio faraó estava respirando, né? Porque se Deus quisesse que o faraó não respirasse mais, bastava ele dar um simples sinal, uma simples piscada de olho, o faraó não existiria mais, né? Mas Deus queria mostrar para o povo egípcio o Deus dos hebreus, né? E também Deus queria que isso ficasse registrado, né? Para que hoje em dia a gente pudesse ler na Bíblia essas histórias incríveis que Moisés viveu com o povo hebreu, né? E isso aumentasse a nossa fé, né? Eu acho tão interessante isso. Esses registros ficaram para aumentar a nossa fé, né? Aí o que aconteceu? 10 vezes Moisés e Arão se dirigiram à presença do faraó e falaram: deixa meu povo ir. E 10 vezes o faraó disse não. E aí vocês sabem o que Deus fez? Deus começou a enviar as pragas, uma a uma, né? Então a primeira praga que Deus enviou foi transformar as águas do rio Nilo, aquele importante rio, né, do Egito, que o apelido do rio Nilo era celeiro do Oriente, né? Do Nilo vinha muita alimentos, o Nilo ele nutria, né, a terra. Eles achavam tudo que era o Nilo, né? Mas no fundo a gente sabe que quem faz tudo isso é Deus, né? Através dos elementos da natureza, né? Mas ele transformou as águas do rio Nilo em sangue. Isso deu um problema sério para eles, porque todos os peixes morreram, eles não tinham como tomar água, né? Depois Deus enviou as rãs, né? Aí é um bichinho assim, né? Criaturinha de Deus, mas eu tenho uma aversão de rã, assim. Depois ele enviou os piolhos, enviou as moscas, né, que foi a quarta praga. O piolho foi a terceira, a quarta foram as moscas. A quinta praga, Deus também pegou pesado, porque ele matou todos os animais de carga do Egito. Os bois, os camelos, os cavalos, os jumentos. Imagina todo o animal que representava a força de trabalho do Egito, né? Isso daí foi forte, né? Depois, a sexta praga, ele mandou úlceras na pele dos egípcios, assim, eles ficaram com feridas, machucados, com úlceras. Imagina aquele povo todo vaidoso, né? E tendo que passar por isso. Depois que ele mandou as chagas, que foi a sexta praga, ele mandou a sétima praga, que foi a chuva de pedra. Não tinha guarda-chuva que pudesse resolver esse problema dessa chuva, né? Essas chuvas de pedras estragaram todas as plantações, né? Matou pessoas e também imagino que deva ter destruído muita parte das obras, das construções egípcias, que era um maior orgulho assim do povo egípcio, né? Depois dessa sétima praga, Deus enviou a oitava praga, que foi os gafanhotos, né? Os gafanhotos são uns bichinhos assim que tem muita fome, né? Eles não param de comer. Os gafanhotos comeram toda a produção agrícola do Egito. E isso deu sérios problemas, né? Eles tinham dificuldade de conseguir alimento, né? Depois dessa oitava praga de gafanhotos, Deus enviou a praga de trevas. Deus enviou trevas para o Egito, que as pessoas não podiam enxergar um palmo de distância, né? Então ficou aquela escuridão. Isso também deve ter dado sérios problemas, né, para os egípcios. Mas a última praga, a 10ª praga, foi a morte dos filhos primogênitos, né? Isso daí foi assim, quando Deus acertou assim no peito do faraó, né? Pegou uma flecha assim e mirou no peito e acertou no peito de faraó. Porque morreram todos os filhos mais velhos, todos os primogênitos e inclusive o faraózinho, isso mesmo, o filhinho do faraó morreu. E Deus fez inclusive uma comparação, né? Porque Israel é o filho mais velho de Deus, né? O primogênito de Deus, a nação abençoada, e o Egito não estava respeitando, né? Depois de tudo que José tinha feito pelos egípcios, esse faraó e outros faraós, de repente, estavam fazendo muita malvadeza, né, pro povo hebreu. E isso Deus, assim, não gostou,
não gostou e quis salvar, né, o povo dessa situação de sofrimento. Ele ouviu o clamor do povo e quis salvar o povo. E aí, com essas pragas, Deus pôde mostrar para o faraó quem é que manda na natureza, quem é que manda nos fenômenos naturais, quem manda nos seres viventes. Imagina, desde a formiguinha até o elefante, é Deus que manda em tudo, é Deus que manda no vento, no fogo, na água. Deus manda no que Ele quiser. E Deus faz o que Ele quiser. E a palavra de Deus diz que não cai um fiozinho, um fiozinho da nossa cabeça, se não for com a autorização de Deus. E aí, cada vez que Deus mandava as pragas, elas duravam 7 dias. E aí, cada vez que vinha uma praga, o faraó pedia para Moisés e para Arão para eles interceder. Ai, tadinho, eu fico até com um pouco de pena do faraó. Eu fico imaginando a situação, né? Não foi fácil. Não foi fácil para ele, porque ele tinha todo aquele orgulho. E aí ele ia ter ainda que baixar aquela crista, né? Ou melhor, baixar aquele turbante dele. Aquele turbante de faraó. E baixar a guarda e pedir, né, humildemente pro Moisés e pro Arão interceder pelo povo, né, pela toda a nação poderosa do Egito, né, gente? Mas foi na última praga que Deus ensinou uma lição muito importante para o povo de Israel. Ele comemorou a primeira festa da Páscoa, né? O povo comemorou a primeira festa da Páscoa e Deus deu todas as orientações. Eles teriam que pegar um cordeiro sem defeitos, né? E matar esse cordeiro, passar o sangue do cordeiro, assim, nos umbrais das portas, né? Nos marcos das portas, como a gente falaria hoje. E fazer, né? Comer aquele cordeiro com pães sem fermentos e toda uma orientação assim, né? Que Moisés anotou direitinho e passou para o pessoal. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no dia que o anjo da morte saiu para fazer a 10ª praga, para executar a 10ª praga, o povo hebreu tinha que ficar trancado dentro de casa. Isso mesmo, hashtag fica em casa. Eles tinham que ficar trancados porque o anjo da morte estava passando. E aí, quando o anjo da morte saiu, eu fico imaginando esse anjo da morte assim, eu não imagino ele assim, com asinhas brancas e brilhante, eu imagino ele assim, com uma cara assim meio de ninja, uma figura até meio estranha, assim. E quando aquele anjo da morte saiu para fazer aquela matança, o povo estava trancado dentro de casa com toda aquela orientação, seguindo fielmente a orientação de Moisés. E aí o anjo da morte chegava assim, eu fico imaginando ele chegando, né, voando assim, sei lá, eu meio vestido de preto. Na minha imaginação, ele é meio assim, com uma roupa preta, com, sei lá, uma faixa preta na cabeça. E ele chegando nas casas, e aí quando ele espiava, assim, que tinha o sangue do cordeiro, paf, ele batia e retirava. Ele engatava a ré e saía de fininho. E ia onde não tinha, né? Quando ele vinha um marco que não tinha o sangue do cordeiro, ele entrava e procurava o filho mais velho e executava o filho mais velho. E aí, o que aconteceu, né? Aconteceu essa grande tristeza, né? E foram essas 10 pragas que convenceram, né, o faraó, né? Mas até, eu acho, a 10ª praga foi a gota d'água, assim, né? Que fez com que faraó realmente obedecesse, né, as orientações de deixar o povo ir. E graças a Deus, né, gente, que hoje a gente não precisa mais matar nenhum animal, nenhum cordeiro para ter, assim, essa proteção contra a morte, né? O Cordeiro de Deus que salva a vida da gente é Jesus, né? Ele fez o último sacrifício, o sacrifício derradeiro lá na cruz. E eu gosto muito de uma palavra que o profeta Isaías escreveu lá no livro
né, do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5 e o versículo 7, que diz assim, ó: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, tá, gente? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então, assim, Jesus, ele foi o cordeiro de Deus, né? O último cordeiro. Não precisa mais de cordeiro, só precisa crer nesse sacrifício de Jesus, né? E quando tu crê nesse sacrifício e segue as palavras de Jesus, né? O teu nome fica escrito lá no livro da Bíblia, né? No livro da vida eterna. E é tão bom, né? Saber que a gente tem esse Deus maravilhoso, né? Tão amoroso, que entregou o próprio Filho para morrer na cruz, para nos livrar do nosso pecado, né? Para pagar o preço da justiça, né? O preço da justiça, da santidade de Deus, né? E a gente poder ter a vida eterna, né? E viver lá com Jesus, né? Porque ele tá vivo, bem vivo. Ele é o maior herói mesmo. O único e verdadeiro super-herói, né, criança? Porque existem vários super-heróis aí de mentirinha, que a gente brinca, né? Eu mesmo já me vesti de Mulher Maravilha, eu gosto dela, assim, mas eu acho ela super charmosa, mas... a gente sabe que ela não existe, né? Mas Jesus existe, morreu na cruz, está vivo, e a gente pode fazer uma oração para ele agora. Vamos orar? Deus querido, Deus eterno, Pai de amor, Pai de bondade, muito obrigada pelo teu Filho Jesus Cristo. Obrigada pelo amor incondicional, né, que ele demonstrou lá na cruz, pela coragem, porque ele enfrentou, ele sentiu medo, tanto que ele chorou, mas ele enfrentou, ele teve coragem, ele enfrentou e conquistou lá na cruz a nossa salvação. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela saúde, te agradeço pela palavra, eu te agradeço pela Bíblia Sagrada, Senhor, que nela a gente pode edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração. Nela a gente pode buscar entendimento de várias questões da nossa vida. Eu te amo, Jesus, eu te agradeço por tudo que tu tens feito na minha vida, pelo teu amor. Muito obrigada, Espírito Santo, porque tu nos guia. Em nome de Jesus. Amém. Tu gostou da história? Quer enviar uma arte para mim? Então vai lá, né, no Instagram e primeiro faz a tua arte, né? Faz um desenho, uma pintura, uma escultura, com massinha de modelar, com argila, com slime, com o que tu quiser, né? Com um pauzinho de picolé. Usa a tua criatividade e envia para mim lá no Instagram, Andréia Bernardo Oficial, tá bom? Curte, comenta e compartilha com aquele amigo bem legal que eu sei que tu tem, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe o nosso país, né, o Brasil. Eu amo o Brasil, para quem me conhece sabe que não é de hoje. Eu fui escoteira e amo o Brasil e sempre fui super patriota, mas que Deus abençoe o mundo inteiro, né? As crianças do mundo inteiro e as nossas crianças brasileiras, que são tão alegres, tão coloridas, tão cheirosas e tão animadas, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica com Deus.